Bom dia a todos os irmãos e irmãs do Dharma, Amitofó. Hoje continuarei a expor para vocês o conteúdo do livro Sendeiro à Buddhidade, do Venerável Mestre Yin Xuan. Na vez anterior, iniciei a leitura do capítulo 4 e falei sobre a resolução da renúncia e sobre os praticantes do Dharma comum aos 3 veículos. Hoje falarei sobre a diversidade dos praticantes Shravakas. Sendeiro à Buddhidade, capítulo 4. A diversidade dos praticantes Shravakas. Stanza 61. O sendeiro da liberação é afastar-se do ascetismo e do hedonismo, os 2 extremos. Para serem acompanhados e incluídos, os hedonistas se tornam discípulos leigos que cultivam a prática do Dharma. Para serem acompanhados e incluídos, os ascetas são renunciantes que se tornam Shramanas. Dentre os discípulos Shravaka do Buda, havia vários tipos de disposições. Em primeiro lugar, vou falar sobre 2 categorias, a dos leigos e a dos monásticos. Na época do Buda Shakyamuni, os costumes sociais da Índia caminhavam em direção a 2 extremos. Havia aqueles que seguiam os prazeres, ou seja, os hedonistas que se entregavam aos desejos, e estes eram a maioria. Todos que estão na busca pelos desejos materiais disputam por estes e desfrutam deles. São escravizados pelos prazeres sem fim. Dentre os mais extremistas, havia os vulgares Lokayatas e também havia os Shaktistas, que veneravam os desejos sexuais. Consideravam as relações sexuais entre homens e mulheres como o maior dos prazeres e o mais maravilhoso método para a liberação do nascimento e morte. No extremo oposto estavam os ascetas que suprimiam os desejos como uma ideologia de autocontrole, tais como diversos grupos de Shramanas. Os renunciantes não budistas mais extremistas daquela época eram os jainistas. Eles praticavam o ascetismo extremo. Havia aqueles que não usavam roupas, os que deitavam sobre o gelo em dias frios e se expunham ao sol em dias quentes, ou os que dormiam sobre espinhos. Em relação à alimentação, havia os que não comiam alimentos cozidos e comiam apenas vegetais e frutas silvestres. Havia os que apenas bebiam água e havia também os que apenas praticavam exercícios de respiração e não se alimentavam. Eles autoflagelavam seus corpos e mentes, e isso era considerado uma prática sagrada. O honrado Shakyamuni, no início do giro da roda do Dharma, primeiramente revelou a prática do sendeiro do meio, sem sofrimento e nem prazer, a prática não ascética e não hedonista. Pois ele considerou que ambas as práticas extremas de hedonismo e de ascetismo não permitem que o próprio corpo e mente estejam equilibrados e não podem direcionar ao estágio da liberação. Por isso, o verdadeiro sendeiro da liberação do Buda é afastar-se dos 2 extremos da prática ascética e da prática hedonista e manter-se no sendeiro do meio, tendo uma vida onde a sabedoria transforma a emoção, controlando a si mesmo, mas não se autoflagelando, usufruindo de todos os prazeres necessários para sustentar a vida, mas não abusando destes. Somente assim é possível seguir o sendeiro correto da liberação. O Buda tem a prática do sendeiro do meio como o centro do alvo. Mas as disposições das pessoas naquela época tendiam ou para o ascetismo ou para o hedonismo. E, para adaptar os ensinamentos a essas diferentes naturezas e orientar as pessoas, havia duas categorias de discípulos Shravaka.
leigos e monásticos. Entre leigos e monásticos, a principal diferença está em seus estilos de vida. Naquela época, o Buda ensinou o Dharma à grande assembleia. Houve aqueles que ouviram o Dharma e compreenderam a verdade. Logo, voluntariamente, tomaram refúgio na joia tríplice, tornando-se discípulos leigos do Buda. Também houve aqueles que ouviram o Dharma e também compreenderam a verdade. Logo, voluntariamente, seguiram o Buda, renunciando à vida familiar e tornando-se discípulos monásticos do Buda. Do ponto de vista da convicção, da prática e da realização, não há diferenças entre leigos e monásticos. Mas então, por que alguns tornaram-se voluntariamente discípulos leigos e outros tornaram-se voluntariamente discípulos monásticos? Isto foi devido às diferentes disposições e preferências de estilo de vida. Por isso, o Buda, para acompanhar e incluir os praticantes hedonistas, aceitou-os como discípulos leigos, que continuam a ter uma vida familiar de marido e mulher, filhos e filhas, seguindo sua carreira política, carreira militar, trabalho na agricultura ou no comércio, levando uma vida de leigo. Estes são como o rei Bimbisara, a rainha Malika, o ancião Sudatta, o ancião Tita, o general Isiddhata, entre outros, que apesar de terem uma vida leiga, cultivaram as ações do Dharma correto do Buda, tais como refugiar-se na joia tríplice, manter os 5 preceitos, praticar a concentração, a sabedoria, entre outras práticas. Basta ter a mente da renúncia, que ainda que se viva com abundância, o cultivo da prática não é obstruído, e igualmente alcança-se a liberação do ciclo de nascimento e morte. Por outro lado, para acompanhar e incluir os praticantes de natureza ascética, o Buda teve discípulos monásticos, os quais, em sua maioria, eram renunciantes que vieram de crenças não budistas e se converteram, tais como os 5 primeiros bhikshus, Mahakāshyapa, os 3 irmãos Kashyapa, Shariputra, Mahamogalyayana, entre outros. Eles estavam acostumados com a renúncia à família, tendo passado por uma vida rigorosa. Viviam satisfeitos e com poucos desejos. Não acumulavam riqueza, não se aproximavam do desejo sexual. Dessa forma, voluntariamente tornaram-se Shramanas renunciantes. Shramana é um termo em sânscrito que significa ser diligente nas boas ações e cessar as más ações. E é uma designação genérica dada a todos os renunciantes. No entanto, esta é uma categorização geral. E caso não tivessem motivações genuínas para a renúncia, ou se tivessem sido forçados a tornarem-se renunciantes, então seriam de natureza hedonista. Por exemplo, quando o Buda voltou para sua terra natal, muitos jovens do clã Shakya foram até ele para se tornarem renunciantes, tal como Ananda e outros, que, em termos de motivação espiritual, eram diferentes de Mahakāshyapa e dos outros que já eram renunciantes. Da mesma forma, dentre os discípulos leigos, também há os que levam uma vida rigorosa. Em resumo, seja um leigo seguindo o hedonismo ou um monástico seguindo o ascetismo, basta que tenham a mente da renúncia, pois, se viverem uma vida não muito indulgente com os desejos e nem muito ascética, rígida, trilhando o sendeiro do meio, ambos serão considerados discípulos Shravakas do Buda. Cultivando a prática de acordo com o Dharma, ambos poderão realizar os frutos do sendeiro do Shravaka e se liberar do ciclo de nascimento e morte. Este era o conteúdo do Sendeiro à Buddhidade,
que queria compartilhar com todos vocês. Amitofo.